Olá, estudantes! Retomando a nossa aula, No final da aula, da primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre as dimensões interligadas do planejamento. Nós falamos do planejamento educacional, do projeto político-pedagógico da escola, proposta curricular, plano de ação da escola, plano de trabalho docente. Nesse segundo momento, nós vamos estabelecer qual é esse planejamento educacional, o que tem no planejamento educacional. No planejamento educacional, nós temos a Lei de Diretrizes e Base, nós não temos como pensar esse planejamento educacional, o planejamento de uma escola, se esse planejamento não está associado com a LDB, se ele não está de acordo com a LDB. Segundo, as diretrizes curriculares nacionais. Estelina, o que são as diretrizes curriculares nacionais? O que elas são? Ela recebe a sigla de DCN, que define as competências e diretrizes para a educação básica. Ela embasa a elaboração dos currículos e dos conteúdos mínimos para garantir uma formação comum. Nesse caso, a DNCC ou a DCN, ela está atrelada à Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Por quê? Vamos pensar. Qual é o objetivo dessas diretrizes curriculares? É assegurar a autonomia da escola e da proposta pedagógica. Assim, as instituições são estimuladas a montar seus currículos a partir das áreas de conhecimento e dos conteúdos que acharem mais adequado. Ou seja, as escolas elas possuem essa autonomia desde que esteja atrelada à política educacional, a política que estabelece dentro da Lei de Diretrizes e Bases. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas são leis que determinam os objetivos e as metas a serem perseguidos. Elas abrangem elementos de fundamentação para cada campo do saber, área de conhecimento ou profissão. O propósito das diretrizes curriculares nacionais é incentivar a capacidade autônoma e permanente de desenvolvimento intelectual e profissional. Portanto, além da educação básica, nós também temos diretrizes voltadas para a formação de professores. Em suma, as diretrizes curriculares nacionais, elas fornecem a estrutura de regras gerais para a educação básica, mas também normas próprias para cada etapa. Assim, há uma equidade de aprendizagem, os conteúdos básicos são ensinados para todos os alunos, enquanto é considerado o contexto em que eles estão inseridos. Ou seja, uma das questões que a gente pode pensar aí é a Base Nacional Comum Curricular, que ela vai estabelecer os conteúdos bases para uma formação geral, uma formação de todos os estudantes e, posteriormente, cada escola tem autonomia de verificar quais são as questões do nosso cotidiano, do entorno da escola ou da realidade social do município que a escola está, que pode ser abordadas no contexto da sala de aula. Então, ela traz elementos gerais, mas ela também estabelece essa relação de que os conteúdos, eles devem, primeiro, estabelecer uma linguagem no quesito nacional, um currículo que tenha elementos que estão trabalhados em outros contextos escolares, ou seja, matemática. Eu preciso trabalhar com matemática as 4 operações, outras escolas em outros estados vão trabalhar nessa mesma perspectiva, porém, eu posso agregar dentro da discussão elementos do entorno da escola. Um exemplo, a questão do lixo pode não ser uma realidade nas escolas do sul. Porém, se é uma realidade da escola, as diretrizes curriculares nacionais ela vai estabelecer que a escola tem autonomia para gerenciar, desde que os conteúdos em comum
que aí a Base Nacional Comum Curricular, sejam estabelecidos. E aí a gente começa a perguntar, por que essas diretrizes são importantes? Primeiro, porque elas são gerais e elas vão apresentar detalhes para cada etapa do ensino. Quem já olhou a BNCC? Eu convido vocês a conhecerem um pouco a BNCC para ver como essa estrutura ela se organiza. Ou seja, essa flexibilidade facilita a aplicação de um ensino de qualidade, centrado no desenvolvimento do educando e das suas aprendizagens. Se eu posso trabalhar com os estudantes questões do seu cotidiano, fundamentalmente, eles vão sair do contexto escolar conhecendo, fazendo uma leitura da sua realidade, que é o que Paulo Freire vai chamar a leitura da palavra, leitura do mundo. Então, quais são os objetivos da DNCC ou da DCN? Eu incuti com DNCC por causa da BNCC. Sistematizar princípios e diretrizes da educação básica para garantir uma formação comum nacional aos estudantes. Então, da DNCC vai nascer a BNCC, que é sistematizar esses princípios, garantir uma formação que todos os estudantes no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, eles tenham os mesmos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, fomentar a reflexão crítica e propositiva para elaborar, executar e avaliar o projeto político-pedagógico das escolas. Então, a BNCC, ela quer trazer reflexões críticas. Será que aquele projeto político-pedagógico, de fato, atende às discussões relacionadas à realidade dos estudantes? Então, ela quer propor esses momentos. Terceiro objetivo, direcionar os cursos de formação inicial e continuada dos profissionais, os sistemas educativos dos estados e municípios e as escolas que fazem parte deles. Ou seja, um dos objetivos dos DCNs é a formação do professor, ela não pode acontecer apenas na sua graduação. Continuamente ele precisa estar estudando, porque as questões são ampliadas, existem novos debates. E quando eu não estou em uma formação continuada, os elementos que eu vou trazer muitas vezes podem ser elementos que já nem são mais discutidos. Como, por exemplo, a gente vai pegar a questão que nós discutimos. As nossas leis, elas são ampliadas, e vou pegar esse exemplo. No caso, quem fez a formação até os anos 90, início dos anos 2000, ele não ouviu falar da educação especial ou educação inclusiva. Porém, quando ele chega na sala de aula, ele está na sala de aula exercendo sua atividade, ele vai encontrar um estudante com uma necessidade especial ou com uma deficiência, que é o termo mais correto. E como é que ele vai trabalhar com esse estudante se na sua formação ele não viu? Isso requer uma formação continuada para que ele reveja os conhecimentos que tem e se aprofunde em novos conhecimentos. Entendeu a importância da gente ter uma formação continuada dos professores? Porque tem questões que elas vão emergindo no ambiente escolar e que é necessário passarmos por uma formação, tendo acesso a essas temáticas para que possamos trabalhá-las em sala de aula. E o propósito das diretrizes curriculares nacionais, elas tentam indicar como o professor pode mudar a realidade dos estudantes e da comunidade que a escola está inserida. A ideia é promover as condições cidadãs da população para socializarem pesquisas, informações e discussões, a fim de fornecer um suporte necessário aos docentes, técnicos e os outros profissionais. Uma questão que eu acho bem interessante, não é? Nessa discussão da BNCC, é conhecer a realidade local, através de pesquisas, através de explorações dos estudantes, perguntarem, questionarem a comunidade, quais são alguns problemas que a comunidade vive. Por quê?
A intenção é transformar, é que a escola de fato cumpra o seu papel de formação de sujeitos críticos e reflexivos. Lembra que eu já falei até algumas vezes para vocês o que Zabala pressupõe? Para Zabala, ele vai dizer o seguinte, que a escola tem que formá-lo, ou que a escola tem que trabalhar os conhecimentos, o ensino de acordo atitudinal, conceitual e procedimental, que é conceitos, eles chamam de conceitual, é saber o que é, para que serve, os procedimentais, por que aquele conteúdo é importante, e o conceito, o atitudinal é desenvolver essas atitudes para inferir ou mudar a realidade local. Então, o Zabala ele vai estabelecer, tanto que vocês podem pegar até nos primeiros slides que eu enviei essas 3 definições. Bem, dando continuidade, mas, Estelina, o que é a Diretrizes Curriculares Nacionais e o PCN? Quais são as suas diferenças? Bem, apesar deles serem confundidos, existem diferenças significativas. Quais são elas? Os parâmetros curriculares nacionais, eles oferecem regras divididas por disciplina. Eles são criados pelo governo federal, mas não há obrigatoriedade por lei. Então, eles direcionam as discussões pedagógicas feitas na escola, assim como a produção de livros e materiais didáticos. A avaliação do sistema educacional também precisa seguir as diretrizes dos PCNs. E é importante destacar que os parâmetros, eles são de 1998. E eles foram implantados em 98 e foram criados em 1997. Eles servem como referencial para a reestruturação da proposta curricular da escola e delimitação das normas a serem seguidas. No entanto, são apenas recomendações. Já as diretrizes curriculares nacionais, elas vão focar em metas e objetivos. De modo geral, os parâmetros curriculares contribuem e direcionam. Para que os parâmetros vai ajudar? Elaboração e revisão curricular, formação do professor inicial e continuada, metodologias abordadas, discussões pedagógicas. Por esse motivo, os PCNs resolvem dúvidas dos professores a respeito do ato de lecionar. Essa característica é especialmente importante para quem está entrando em sala de aula, professores recém-formados. Ele vai também apresentar indicação de práticas, projetos, planos de ensino e de disciplina que vai embasar o trabalho do educador e permite que melhore a qualidade do aprendizado em sala de aula. Ou seja, os autores que defendem que os parâmetros curriculares nacionais eles estão em desuso, desatualizados, são pesquisadores que já têm um certo tempo de docência. Para os que estão entrando, a defesa de quem é a favor das PCNs, que elas ainda mantêm as suas características, a sua importância, é de que o estudante que terminou agora a sua graduação e vai ter suas primeiras experiências, eles podem buscar nos PCNs uma estrutura ou uma ajuda pedagógica para desenvolver as suas aulas. Vou dar continuidade no próximo vídeo falando um pouquinho das diretrizes curriculares nacionais e a BNCC, ok?